tudo. Obrigado, meu irmão. Deus continue lhe abençoando. Graças a Deus por tudo, irmãos. Eu quero também dar boa tarde aos irmãos que estão nos assistindo, né? Pelo YouTube aí, acompanhando essa transmissão nessa tarde. Como as meninas falaram, meu nome é Marcelo, evangelista, né? Trabalhamos em várias áreas da igreja, cooperando com a igreja. Nós congregamos lá na igreja de Tranque do Neves 2, com o nosso pastor Railson. Vou estar aqui para que eu acompanhe também as pessoas aqui. Com o pastor Railson, e nesta tarde eu recebi o convite do pastor Emerson para estar aqui pregando, porque ele não pôde chegar a tempo. E ele nos solicitou que estivesse aqui para trazer essa mensagem. Amém? Antes de ler a mensagem, eu gostaria de convidá-los a orar comigo. Amém? Vamos orar? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e grandioso Pai, te agradecemos, Senhor, por todos os teus benefícios, por esse momento, Senhor, de estarmos aqui juntos, alguns aqui de forma presencial, Senhor, outros acompanhando através de uma live. Por favor, Senhor, fala aos nossos corações, continua falando aos nossos corações e agora através da Tua palavra. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, foi nos passado um tema que é o novo normal, não é isso? O novo normal. Interessante é que esse tema, o novo normal, que mudou as nossas vidas, né? Mudou as nossas rotinas, mudou a vida das pessoas no mundo, mudou a vida, o nosso comportamento na igreja, né? Hoje nós temos que estar aqui no culto de máscara, né? É chato demais, né? Poder olhar para as pessoas e não ver o seu rosto por completo. Então, esse novo normal nos traz mais cuidados, que sejamos mais cuidadosos com tudo que nós até falamos, né? O nosso comportamento, a gente pode olhar para o mundo, por exemplo, o mercado, para você ir no mercado, fazer compra, por exemplo, né? Tudo mudou, tudo é diferente. Você enfrenta hoje duas filas, né? Uma para entrar e a outra para fazer o pagamento. Então, com todo o cuidado, nós temos os meios de transporte também que mudaram com este novo normal. Tem também o culto, nosso culto mudou, né? Com esse novo normal. Mudou também, esse novo normal trouxe para algumas pessoas também sentimentos de pânico, sentimento de medo, sentimento de insegurança, não é verdade? Não se sabe o que vai acontecer, aquela insegurança nos nossos governantes, né? Os governos que fizeram deste novo normal, deste momento de pandemia, uma politicagem, não é verdade? E as pessoas que têm esperança, ou que tinham esperança em alguma coisa na política, às vezes se decepcionam e se decepcionam demais. Também nós estamos vendo também muitos cristãos se posicionando ao lado de partidos, ao lado de ideologias políticas, né? Então, precisamos entender direitinho esse momento em que nós estamos vivendo. Essa é uma das expressões mais usadas hoje, novo normal. O que seria o novo normal? Será que esse novo normal é o que Deus desejaria para mim, para você? Para a humanidade? Será que esse novo normal é o que Deus desejaria para nós? Se nós possamos refletir um pouco. Esse novo normal, eu poderia dizer que seria... Muita gente tem usado aí de um marketing assim, muito barato, não é verdade? Para causar medo. Estamos vendo durante esse período de novo normal algumas pessoas, alguns grupos defendendo as suas ideologias. E muito forte. Os grupos, as pessoas ganharam voz nas redes sociais, não é verdade? Nesse momento, desse novo normal,
alguns grupos apareceram muito forte. Algumas ideologias começaram a ficar muito fortes, apareceram de forma mais expressiva para nós, para a humanidade. O que nós não podemos esquecer, por exemplo, de uma delas, que é a ideologia de gênero, né? Que as pessoas vêm defendendo aí, e outras. E, queridos, todo esse momento que nós estamos vivendo, o mais interessante é que a necessidade das pessoas não mudou. Eu quero dizer para a juventude desta igreja, para você que nos assiste aqui agora, pelo canal no YouTube dessa igreja, eu quero dizer uma coisa para você. O mundo nunca precisou tanto de você como esse momento, desse novo normal. As pessoas estão defendendo as suas ideologias. E nós, como cristãos, qual tem sido o nosso papel durante este período? As pessoas estão com medo, muitos estão passando necessidade, com fome, as pessoas estão sendo injustiçadas, o mundo continua distante de Cristo e se distanciando cada dia mais. E isso nos mostra que nós nunca fomos tão importantes no processo deste mundo como nesse momento. Esse momento logo vai passar, queridos. Logo vai passar. Lembra da gripe espanhola? Hoje já não se fala mais. Foi muito mais pesado do que está sendo este vírus, e hoje não se fala mais. Logo tudo isso vai passar, logo tudo isso vai se acalmar, e o que nós precisamos se perguntar é: o que eu estou fazendo para enfrentar esse momento do novo normal? E eu queria lhe convidar, na verdade, a ouvir um convite de Jesus, que é buscar o Espírito Santo nesse momento. Precisamos passar por esse momento do novo normal, cheios do Espírito Santo, focado na missão de salvar vidas e levar esperança às pessoas que estão precisando. Eu queria convidá-los a ler a Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 19, eu queria relembrar aqui o momento em que Paulo tem um diálogo ali com os irmãos ali em Éfeso, quando ele chega em Éfeso. Você que está aí nos assistindo pelo YouTube, pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 19, o texto diz o seguinte: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo, quando creste? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizados? Respondeu: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber quem? Jesus Cristo. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas, como que profetizavam. E era ao todo uns 12, ou seja, eram ali em torno de 12 homens. Paulo chega em Éfeso, Paulo chega com uma missão de motivar aquele povo, motivar aquela igreja. E a primeira coisa que Paulo pergunta é se eles tinham sido batizados no Espírito Santo. Por quê?
Quando nós vamos estudar um pouco sobre Éfeso era uma cidade muito importante. Era uma cidade portuária, era uma cidade que recebia muitos visitantes, pessoas de outras nações circulavam por ali. E aqueles irmãos necessitavam ser batizados no Espírito Santo, precisavam ser fortalecidos em Cristo, para que eles continuassem a sua missão naquele lugar, pregando para aquelas pessoas. Queridos, esse texto nos faz refletir um pouco. A pergunta que Paulo faz para esses homens: fostes batizado no Espírito Santo? Eu pararia um pouco nesse momento para refletir. Nós estamos buscando o batismo no Espírito Santo diariamente? Estamos buscando o Espírito Santo para sermos fortalecidos no cumprimento da missão? Estamos se importando com o mundo que está vivendo um momento caótico nesse momento? As pessoas estão vivendo um momento de incerteza, um momento de insegurança, mas nós temos a palavra de esperança para essas pessoas. E para termos a convicção que realmente esta palavra é uma palavra de esperança, nós precisamos buscar quem? O Espírito Santo. Precisamos buscar o batismo do Espírito Santo para passarmos por esse momento desse novo normal. E se buscarmos o Espírito Santo, certamente nós seremos bem-sucedidos. Tem um dado, um dos dados importantes que eu achei nessa pesquisa, e que tem também no livro Passos para o Reavivamento Pessoal, que diz o seguinte: 95% das ações da igreja na época eram ações que dependiam do Espírito Santo. E se tirasse o Espírito Santo naqueles dias daquela igreja, certamente eles ficariam perdidos, sem saber o que fazer. E nós hoje precisamos também buscar o Espírito Santo para cumprirmos a missão. E o Senhor Jesus nos aconselha em Lucas capítulo 11, verso 12, ele diz o seguinte: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então é preciso buscar, é preciso pedir, é preciso suplicar, é preciso clamar, é preciso se humilhar, é preciso se esvaziar para que o Espírito Santo ache espaço em nossos corações. É preciso renunciar. É preciso renunciar. E parece que esta onda desse novo normal tem afetado muitos irmãos. Tem afetado muitas pessoas. Pessoas que cantavam já não querem mais cantar na igreja. Jovens que eram envolvidos na missão já não querem mais se envolver. Pessoas que eram assíduas na escola sabatina já não fazem mais questão de estarem na escola sabatina. Sabe, queridos, precisamos despertar nesse momento. Cristo nos chamou para uma missão. Cristo nos chamou com o objetivo de levar a esperança às pessoas. E precisamos cumprir essa missão. É interessante que em Atos capítulo 1, verso 8, diz o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Interessante é que nós somos representantes de Cristo. Quando você tem uma embaixada de um país em outro país, o que é que acontece, queridos, com este pedaço de terra onde está estabelecida
ou estabelecido essa embaixada. Este pedaço de terra pertence ao outro país. E eles, em um pedaço pequeno, eles se sentem estar em casa, protegidos. O país que ele está não pode invadir o seu espaço, porque não é um espaço. Se você tem a embaixada americana aqui, eu não posso invadir a embaixada americana. Aquele espaço é dos Estados Unidos. E nós precisamos se sentir assim, representantes dos céus, representantes de Cristo. Muitas pessoas têm se levantado para defender suas ideologias, e nós precisamos se levantar também. Não é hora de ficar em casa calado, não é hora de se calar, não é hora de recuar, é hora de ir para cima, é hora de falar de Cristo, é hora de demonstrar para o mundo que existe um Deus que pode salvar, que pode curar, que pode transformar. Neste momento há muitas pessoas chorando. A igreja que eu congrego está triste, porque temos uma irmã querida que está internada entre a vida e a morte, mas o mundo não acabou. Sabe, talvez eu esteja falando para pessoas aqui que estejam nos assistindo, em que está triste, que está cabisbaixo, que está abatido, que não sabe por que não consegue mais vir à igreja, por que não consegue mais ler a Bíblia. Mas eu quero lhe dizer que nada está perdido. Clame ao Senhor, clame ao Espírito Santo, busque a Deus, porque há esperança para aquele que o busca. Vivemos um momento muito delicado, queridos. E a nossa irmã Ellen White, no livro Testemunho Seleto, volume 3, na página 210, ela diz o seguinte: a nós hoje, tão certamente como aos primeiros discípulos, pertence a promessa do Espírito de Deus, ou do Espírito Santo. Deus dotará hoje homens e mulheres com o poder do alto, da mesma maneira que dotou aqueles que no dia de Pentecostes ouviram a palavra de salvação. Nessa mesma hora, seu Espírito e sua graça se encheram à disposição de todos quanto eles necessitam. De todos quantos deles necessitam. O Espírito Santo está à nossa disposição. O Espírito Santo quer nos encher, o Espírito Santo quer encher você, jovem. O Espírito Santo quer encher você que está nos assistindo, e talvez aqui tenha pessoas que não seja cristã ainda, que não decidiu a vida. O Espírito Santo também quer encher a sua vida. O Espírito Santo quer encontrar você. Mas você precisa sentir, você precisa expressar a sua necessidade de querer o Espírito Santo em sua vida, de querer a ação de Cristo em sua vida, a ação salvadora, a graça de Cristo, libertadora. Você precisa querer, você precisa se levantar para isso. Você não pode ficar cabisbaixo, você não pode ficar parado, você não pode ficar aonde você está. Você precisa andar. Nós lembramos de Moisés nesse momento, quando Moisés chega na frente do Mar Vermelho, com aquela multidão de gente, e agora o que é que eu vou fazer? E certamente aquele povo pensa: eu vou morrer aqui. Faraó vai nos alcançar, nós não sabemos lutar, nós não temos armas, não temos homens preparados. E agora nós vamos morrer aqui. Tudo parecia estar perdido. Mas, em algum momento, Deus diz assim para Moisés: toca a tua vara aí, no mar. E todos sabem da história, o mar se abre. E o povo passa a pés enxuto. Um certo dia, eu fui confrontado. Eu fui da Igreja Assembleia de Deus, tenho um carinho imenso pelos irmãos assembleanos. 12 anos. E um dia eu conheci essa verdade. E um dia eu fui confrontado. E quando alguém é confrontado com as verdades que nós conhecemos,
as pessoas pensam logo em quê? No emprego, no dinheiro, na comida, não é isso? Como é que eu vou prover o meu sustento? E um certo dia, vindo de um culto na igreja em que fui experimentar o sábado, virei para minha esposa e fiz assim: a partir de hoje, seremos adventistas. A partir de hoje, vamos seguir? Minha esposa fez assim: e agora? E se a empresa não aceitar? E eu respondi para ela: nem que eu vá vender picolé na praia, mas eu vou ser fiel a Deus. Deus não desampara os seus filhos. Nunca precisei vender picolé na praia. Só fiz uma ilustração. Deus não desampara os seus filhos. Às vezes as pessoas se perguntam o seguinte, principalmente nesse momento. Eu estava conversando com um jovem, peguei uma mensagem na minha rede social e o jovem disse: olha, eu não acredito mais em Deus. Eu não acredito mais em Jesus porque a minha mãe morreu. Ele deixou a minha mãe morrer com esta doença miserável. Aquele jovem estava, desesperado, desacreditado. Eu tenho um irmão em que nós passamos por um momento muito duro, em que minha mãe morreu, meu pai morreu e nós tivemos que cuidar de um irmão especial. Ele também perdeu a fé em Deus. Ele também deixou de acreditar em Deus por conta disso, mas nós estamos crendo que Jesus ainda vai alcançá-lo, amém? Estamos orando para isso, e eu estou contando essa história, porque eu quero dizer para você que nada está acabado. E que nós podemos ser canal de bênção para que vidas, para que pessoas que estejam passando por momentos difíceis, nesse momento de pandemia, nós podemos ser agentes de esperança na vida dessas pessoas. E para isso nós precisamos seguir os conselhos do Mestre, buscar o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Eu vou tocar nesse assunto o tempo todo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu tenho um jovem muito querido. E um certo dia, ele precisava fazer o exame do exército. E eu alertei que o exército não liberava o sábado. Não é assunto de sábado, mas eu estou falando em termos de fidelidade. E ele fez assim: mas e agora? Eu não posso ir para o exército porque eu sou cristão? Então, em alguns momentos da vida, nós vamos ser confrontados e vamos precisar do Espírito Santo. Eu queria fazer com que a igreja lembrasse de uma passagem bíblica que fala das 10 virgens. E que essa mensagem também está no livro Passo para o Reavivamento Pessoal. As 10 eram virgens. As 10 tinham o Espírito Santo. As 10 aguardavam a vinda de Jesus, a vinda do noivo. As 10 esperavam por isso. Todas tinham o Espírito Santo, mas em algum momento, 5 delas precisam um pouco mais do Espírito Santo em suas vidas. Porque não basta simplesmente ter uma fé voltada para ideias, pensamentos. Eu preciso viver o Evangelho. Eu preciso mostrar com a minha vida o Evangelho, a transformação que o Espírito Santo está fazendo na minha vida. Eu preciso viver isso. Então, aquelas nécias, em algum momento, vai até as prudentes e diz: olha, dai-nos do teu azeite. Me concede aí um pouquinho do teu azeite. Olha, a busca do Espírito Santo, ela é individual. Eu não posso dividir com você, você não pode dividir comigo. A busca pelo Espírito Santo, ela é individual, ela é pessoal. Cristo
pode mudar a sua vida. O Espírito Santo pode mudar a sua vida, pode transformar a sua vida. Mas você precisa buscá-lo. Você precisa querer encontrar-se com Ele. Você precisa querer encontrar com Ele. E aquelas jovens, aquelas nécias, elas agora não pôde encontrar com o noivo porque faltou azeite. Porque faltou o Espírito Santo de Deus em sua vida. Jesus nos convida a crescer no Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinhos em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18. Encher do Espírito Santo. Precisamos estar cheios, precisamos estar transbordando do Espírito Santo. Eu não posso, queridos, ficar olhando para o pastor, para o ancião, para os líderes. Não, eu preciso buscar. Eu preciso ser transformado pelo Espírito Santo. E eu preciso cumprir a missão. Eu preciso ir avante. Eu preciso levar o Evangelho. Eu preciso pregar o Evangelho. E nesse novo normal, nós, como representantes de Cristo, não podemos ficar calados. Porque Jesus conseguia influenciar na sua época. Porque Jesus conseguia influenciar. E nós vamos ler um texto aqui no livro de Lucas, capítulo 11, verso 1, que diz o seguinte: E aconteceu que, estando ele a orar no certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Em Lucas capítulo 11, verso 9, diz: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. Jesus conseguia influenciar na sua época, porque ele orava e porque ele buscava o batismo do Espírito Santo. Os discípulos conseguiram influenciar porque eles buscaram, porque eles oraram, porque eles se arrependeram dos seus pecados e se entregaram por completo a Deus, a ponto de serem batizados no Espírito Santo. Precisamos gastar menos tempo com coisas vãs, com coisas que não nos trazem benefício algum. É preciso caminhar para perto de Cristo, porque Ele está à nossa disposição. Ele está disposto a usar as nossas vidas para salvar pessoas. Não podemos, queridos, eu lembro do livro de Jonas, Jonas fugindo para longe de Deus. E você vai lendo o livro de Jonas, você vê Jonas discutindo com Deus. Jonas, ele foge. Depois Jonas, ele começa a discorrer ali, falando, se eu não me engano, no capítulo 3, ali ele dizendo que Deus o lançou nas profundezas do mar. Como que Deus tinha culpa de que ele tinha ido parar ali na barriga do peixe, né? E ele estava acusando Deus de tudo aquilo. E quando você vai lendo o livro de Jonas, o único motivo que Jonas fugia da presença de Deus era porque ele não queria que o povo de Nínive se convertesse. Era só isso. Jonas não queria que o povo de Nínive se convertesse. E às vezes nós, quando não damos importância à mensagem que Cristo nos chamou para entregar para o mundo, se comportamos como Jonas. Que o mar pegue fogo para que eu coma peixe frito, aquele ditado, né? Que o mar pegue fogo para que eu coma peixe frito. Mas nós estamos aqui
e tem um porquê estarmos aqui. Cristo te chamou para influenciar pessoas, para uma missão. Não podemos se comportar como Jonas se comportou, querendo deixar de fora um povo simplesmente porque ele não concordava com aquele povo. Mas Cristo, ele ama a humanidade, não importa como ela está. Não importa o que essa humanidade defende, o que ela acredita, o quão distante está, Deus ama a humanidade. O que aborrece a Cristo é o pecado do homem, mas Deus ama o homem, e nós precisamos ser canais de bênção no nosso trabalho, na faculdade, na escola, no ônibus, no transporte coletivo, no aplicativo que você vai pegar. Não importa onde você esteja, você precisa ser um canal de bênção na mão de Cristo nesse momento do novo normal. O novo normal nos mostra o seguinte, que nós precisamos buscar o Espírito Santo, que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para levar salvação àquele que necessita de salvação. Aproveite esse momento, aproveite esse final de ano para você fazer uma reflexão, uma leitura da sua trajetória, da sua caminhada cristã, e tome uma decisão de fazer um 2021 diferente. De fazer um 2021 como um verdadeiro representante de Cristo. Por quê, queridos? O que estamos fazendo na igreja, né? Que nós vimos, o que foi que eu vim buscar? O que foi que eu vim fazer, além de buscar a salvação, de ser salvo? Quando nós se sentimos salvos, nós queremos alcançar, levar essa mensagem a outras pessoas, é ou não é? Quando nós se sentimos, por exemplo, essa semana um amigo meu passou por um momento difícil, ele viajando, já está chegando aqui no final do sermão, mas ele viajando para Aracaju, com o colega, em um carro com mercadoria, os bandidos abordaram ele e pegaram eles e levaram para dentro do matagal. E levaram para o matagal, colocaram no carro, botaram a arma na cabeça e fizeram aquele pânico todo, levaram a mercadoria, graças a Deus deixou a vida e os bens ainda, levou só a mercadoria. Aquele rapaz saiu, quando ele saiu daquele lugar, ele saiu desesperado, ligando para todos os amigos, porque ele tinha sido salvo, porque ele estava com vida, ele queria comemorar, ele não queria saber o que perdeu, ele queria agradecer a Deus. Ele, como diz o ditado, ele como a água infeliz, mas ele, naquele dia, ele foi para a igreja, ele foi para o culto, ele foi agradecer a Deus. Então, quando nós recebemos um livramento, quando nós sentimos salvos do perigo, nós queremos mostrar para o mundo, falar para as pessoas. E o Senhor Jesus nos salvou da perdição, nos salvou da destruição eterna, nos deu uma nova história, mudou a nossa vida. E para aquele que ainda não entregou a sua vida a Cristo, aproveite esse momento, entregue a sua vida a Jesus. Eu quero lhe fazer esse desafio, e eu queria que você colocasse nos comentários aí, se você ainda não aceitou a Cristo, você pode dizer assim, eu quero aceitar a Cristo. Eu quero aceitar a Cristo, eu aceito a Jesus. Porque eu tenho certeza que a igreja vai entrar em contato com você. Eu aceito a Jesus. Eu queria deixar um conselho também para aqueles que estão nos assistindo. Tem 90 pessoas aqui nos assistindo. Eu queria dizer para essas 90 pessoas e dar um conselho que leia o livro Passos para o Reavivamento Pessoal. Que Deus continue abençoando a sua vida. Nós oramos depois do louvor, né, irmão? Oramos depois do louvor? Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue lhe dando o desejo em seu coração de buscar o Espírito Santo, de ser uma bênção, de ser um canal de bênção nas mãos de Jesus. E você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, entregue a sua vida a Cristo hoje, agora. Eu vou orar por você,
Eu vou orar, daqui a pouquinho eu vou orar por você que está entregando a sua vida a Jesus. Que Deus continue abençoando. Nós oramos agora, depois da... Vai ter uma música final? Como é que está a programação? Posso orar? Posso orar? Então nós vamos orar nesse momento. Amém? Eu queria convidar a você que está aí nos assistindo. Feche os teus olhos. Sabe? Pede um menino para fazer silêncio. Chama ele para perto de você. Coloca ele no seu colo e faz assim, ó, vamos conversar com o Papai do Céu. Vamos conversar com Jesus. Você que já tem um tempo que não sabe o que é ler a Bíblia, que não sabe o que é estudar a Bíblia, você que já tem um tempo que não sabe o que é comprar a lição de escola sabatina, que só vai para ouvir, que tem até vergonha de ir na igreja, porque não tem a lição, não sabe nem o que está passando. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar por você. E agora eu quero convidar a igreja nesse momento. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e grandioso Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Tu sabes, Senhor, porque eu estive aqui nessa tarde. Tu sabes porque essa mensagem foi pregada nessa tarde, Senhor. Senhor, eu queria te pedir em favor das 94 pessoas, meu Deus, que estão nos assistindo nesse momento, por este canal, Senhor, de bênção na vida dessas pessoas. Eu quero te pedir em favor dos teus filhos. Por favor, Senhor, os batiza no teu Espírito Santo. Toca, Senhor, no coração dos teus filhos nesse momento. Por favor, ó Deus, eu creio em um Deus todo-poderoso. E eu queria te pedir, Senhor, se for da tua vontade, visita esta pessoa que está enferma, cura ela, Senhor. Cura, transforma a vida dela, meu Deus. Por favor, Senhor, alcança essa família que está despedaçada, meu Deus, que discutiram hoje, que não está bem, mas que alguém da família sentou em algum lugar desta casa para ouvir esta mensagem, para conversar com o Senhor. Por favor, meu Deus, toca em seu coração. Toca em seu coração, meu Deus. Toma essa família em tuas mãos, toma esta igreja em tuas mãos. Toma a juventude desta igreja em tuas mãos, meu Deus, que eles continuem, Senhor, sempre avançando, Senhor, com o teu evangelho, com ideias novas, com projetos novos, para alcançar vidas, para que vidas sejam transformadas, Senhor. Por favor, ó Santo Espírito, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões. Às vezes que negligenciamos a tua presença, negligenciamos o Senhor, nós te pedimos perdão nesse momento. Fica com a tua igreja nesta tarde. Tudo isso, Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos.